Fala galera, quem tá falando com vocês é o Lucas, professor das disciplinas de gramática e redação aqui do Cursinho Ideia. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E nessa aula de hoje a gente vai estar falando sobre o uso da vírgula e da crase na redação do Enem. Costuma ser um assunto um tanto quanto polêmico dentro dos estudantes, mas a gente está aqui para facilitar, tá bom? E a gente vai dividir essa aula em duas partes. Nessa primeira aula nós vamos estar falando um pouco sobre o uso da vírgula, e na segunda parte, posteriormente, a gente vai estar falando somente sobre a crase. Fechou? Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo. E 30% dos estudantes sentem dificuldades no uso da vírgula. Então podem ficar tranquilos caso você já tenha errado, tentem dificuldades. Isso é uma coisa bastante normal, bastante comum. Agora é aprender com as lições adquiridas, com as nossas experiências e assistir essa aula até o final. Já dá o like, se inscreve no Cursinho Ideia. Fechou? A gente tá com uma equipe incrível de professores e você vai curtir bastante. E sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E eu queria trazer um exemplo, um poder da vírgula, para vocês entenderem o impacto que a vírgula tem dentro de uma frase. Eu quero que peço que vocês leiam agora essa frase. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Ou vocês poderiam ter lido assim: se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Então, se possivelmente você for uma mulher, você colocou a vírgula depois do nomezinho mulher. E se você for um homem, possivelmente colocou a vírgula depois do tem. Só vocês perceberem que a vírgula, dependendo do local que ela está alocada, possivelmente vai ter uma diferença no seu contexto. Então vejam o quão importante e quão é necessário a gente ter atenção para a vírgula. E para isso, a gente vai a partir de agora listar atenção em 5 pontos para você se sair bem no uso da vírgula na sua redação. O primeiro ponto é assinalar o aposto. Isso é algo bastante comum, é algo bastante simples, digamos. De certa forma, de uma maneira bem grotesca, o aposto significa aquele termo, aquela parte que você poderia retirar e não traria nenhum impacto para aquela frase. Por exemplo, vamos partir para exemplo. Vamos sair desse lado mais abstrato e agora vamos partir para esse exemplo. O meu professor, pessoa incrível, faz com que eu tenha conteúdo. Perceba que essa pessoa incrível é um aposto, porque a partir disso é algo extra que está adicionando. Perceba que se a gente tirar essa pessoa incrível, não vai perder o sentido. O professor faz com que eu entenda o conteúdo. E essa pessoa incrível é justamente um aposto explicativo. Algo extra que você adicionou, mas sem ele não perderia o sentido. É uma informação extra. Tranquilo até aqui? Então partimos. Seguimos. Para quem gosta de Naruto como eu, olha só esse exemplo. Lembre-se de Naruto, por exemplo, que só fazia besteiras. A gente percebe que agora esse, por exemplo, significa também um aposto, porque não necessariamente você precisava colocar isso. E geralmente nas nossas redações aparece o por exemplo lá no início. Então quando você coloca o por exemplo lá no início, atente-se a colocar uma vírgula depois, porque também continua sendo um aposto. Tranquilo? Então cuidado onde você vai colocar esse aposto. Geralmente você coloca lá no início, na redação, né? Por exemplo, conforme fala Aristóteles e tal. Por exemplo, segundo os dados estatísticos do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então prestem bastante atenção nisso, cuidado, mas nunca se esqueçam de colocar as vírgulas no aposto. Tranquilo? Partindo para mais um exemplo, os alunos do IDEA, muito estudiosos, obtiveram bons resultados no vestibular. Percebe que esses muito estudiosos é um aposto. E agora eu estou generalizando. Isso é algo bem mais geral. Eu estou falando para você que os alunos do IDEA todos são muito estudiosos. Estou garantindo para vocês, os alunos de IDEA muito estudiosos obtiveram bons resultados no vestibular. Mas digamos que eu trocasse um pouco isso. Digamos que eu agora manipulasse e colocasse assim, os alunos do IDEA muito estudiosos tiveram bons resultados no vestibular. Perceba que agora eu tirei a vírgula, né? Eu retirei essa vírgula e agora eu estou colocando algo mais específico. No primeiro exemplo era algo bem mais geral. No meio desse aposto, agora eu falo para vocês. Os alunos do IDEA, no caso do primeiro exemplo, tá certo? São muito estudiosos. Eu estou generalizando. Mas esse no segundo exemplo, quando eu retiro a vírgula, agora eu estou falando que os alunos muito estudiosos tiveram bons resultados no vestibular. Somente aqueles muito estudiosos. Aqueles que não estudam pouco, aqueles que estão tanto quanto perdidos ainda, a gente acabaram não tendo bons resultados no vestibular. Percebe que tem essa diferença, tá bom? Então, muito importante o uso da vírgula quando se trata de um aposto. Tranquilo? Então, seguimos, galera. O segundo ponto, atenção, é não separe o sujeito do verbo. E caso você queira fazer alguns vestibulares que não sejam o Enem, geralmente quando você erra isso, é um erro bastante iniciante, é um erro bastante inicial e você acaba
sendo bastante prejudicado, perdendo muitos pontos. No caso do Enem, a gente lá na nossa primeira competência e tal, demonstrar o uso formal da língua portuguesa, você pode até ter 2 erros e esse erro pode ser contado somente pela quantidade e não um grau de relevância como em outros vestibulares, tá certo? Mas digamos, eu irei muito bem na prova. Uma perguntinha chave que lá no seu fundamental a sua titinha falou pra você, ó, faça a seguinte pergunta pro verbo: quem? Quem irá? Eu, não é isso? Então sempre faça essa pergunta quem para descobrir quem é o sujeito. No caso, se eu colocasse eu, vírgula, irei muito bem na prova, vírgula, isso estaria totalmente errado. Você seria realmente prejudicado bastante, né, na sua redação e outros vestibulares. Mas cuidado, galera, sempre faça essa perguntinha pro verbo para você descobrir quem é o sujeito. É algo bem simples, mas você acaba sendo é algo simples e se deixando isso para trás e tal. Mas na realidade, caso você não pratique isso, você pode ser bastante prejudicado. A terceira atenção é antes do i. E perceba que tem 2 asteriscos. E a gente vai entrar nisso agora. Ó, primeiro ponto, sujeitos diferentes. E o segundo ponto, quando se repetir. Vamos adentrar um pouco mais agora nesses sujeitos diferentes. Como é que funciona isso? Nos sujeitos diferentes, imaginem que agora eu mandei um e-mail e minha mãe escreveu uma carta. Perceba que o sujeito acaba mudando conforme a ação. Eu mandei um e-mail e minha mãe agora já muda o sujeito. Primeira parte significa que foi eu quem mandei, mas eu mandei um e-mail. Agora mudou tanto a forma que foi enviado, a via como eu mandei, e também muda quem é aquela pessoa que fez isso, que realizou aquela ação. Então quem escreveu? A minha mãe. E quem mandou o e-mail? Eu. Percebe que agora tem 2 sujeitos e a gente coloca essa vírgula para diferenciar, tá bom? Então, e isso se diferencia, digamos que não tenha sido minha mãe que enviou essa carta, teria sido eu. Então, quem mandou a carta, eu. E quem mandou o e-mail também continua sendo eu. Percebe que essa perguntinha é uma pergunta-chave, né? Algo bem coringa para todas as frases. Então, eu mandei um e-mail e uma carta. Percebe que agora não tem o uso da vírgula porque o sujeito não muda. Certinho? Partimos, seguimos, vamos lá. Então, tranquilo, tá correto com sujeitos diferentes. Eu mandei um e-mail, minha mãe escreveu uma carta. Tranquilo, até aqui. Agora vamos entrar no segundo ponto, quando se repetir. Quero conhecer o mundo, o Brasil, e a Alemanha, e a Austrália, e a África do Sul. Será que isso é legal dentro de uma redação? Pensa aí. Será que é legal você colocar e a Alemanha, e a Austrália, e a África do Sul? Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Isso, quando você ler, você perceba que o Brasil, e a Alemanha, e a Austrália, isso é com a sua redação. Jamais, em hipótese alguma, você deve utilizar isso dentro da sua redação. Isso costuma ser uma linguagem mais coloquial, não é uma linguagem formal, tá certo? Então, galera, eco na redação e esses vícios de linguagem, tome muito cuidado, porque senão você vai acabar perdendo pontos preciosos para você no próximo ano estar aí junto com a gente na Universidade Federal. E é isso que você pretende, né? Então, galera, vamos tomar cuidado nisso. Não é legal, não é uma prática muito boa. Isso dá eco e você acaba sendo prejudicado. O ideal, na realidade, seria que você tirasse esse ia e eu partisse somente para antes do... tirasse tudo isso e deixasse somente no último, retirando a vírgula que antecede o último, tá certo? Então eu quero o Brasil, a Alemanha, a Austrália, aí tiraria essa vírgula e a África do Sul. Isso seria a prática mais legal a se fazer. O quarto atenção é a vírgula com a conjunção pois. Preste atenção, galera, que geralmente uma vírgula que antecede e depois uma vírgula depois pode mudar totalmente o sentido e alguns alunos acabam não sabendo dessa diferenciação. Se você colocar uma vírgula somente antes, isso dá um sentido de causa, de explicar, de já que, uma vez que. Então, se você colocar uma vírgula antes do pois, significa que você está explicando aquilo, no sentido mais explicativo, digamos assim. Você pode trocar por já que, uma vez que, haja vista que, visto que. Porque, pensa comigo, ele dança muito, pois é dançarino profissional de tango. Ou a gente pode também trocar, ele dança muito bem, já que é dançarino profissional de tango. Perceba que agora eu estou dando uma causa para aquilo. Mas agora se eu colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois, agora eu estou estabelecendo um sentido mais conclusivo para essa palavra pois. Digamos, ele dança muito bem. Será? Pois, ou seja, portanto, logo, dançarino profissional de tango. Perdão pela formatação do slide, está faltando um azinho de profissional, mas isso é o de menos. Espero que vocês tenham entendido o contexto. Tranquilo até aqui? Então prestem bastante atenção nisso. Cuidado onde você vai colocar a vírgula
quando se trata dessa palavra pois. Fechado? Então vamos continuar, galera. Seguimos. O último ponto é justamente essas conjunções coordenativas, que antes do quinto ponto, peço perdão, mas vamos lá. Essas conjunções coordenativas tem que prestar bastante atenção, é algo que os alunos acabam se esquecendo. E você prestar atenção, como vocês têm esse quadro disposto no slide, você pode estar verificando, é algo que você tem que não decorar, mas se atentem, tá certo? É algo bem mais para o conteúdo, a gente não vai estar se aprofundando tanto nesse quadro, mas tirem um print da sua tela, guardem nos arquivos aí do celular e não se esqueçam desse quadrozinho das conjunções coordenativas. Porque é o seguinte, digamos que a gente tem esse exemplo e antes de conjunções coordenativas você deve colocar uma vírgulazinha. Por exemplo, eu dormi pouco na última noite, mas não estou com muito sono. Agora vamos para esse segundo exemplo. Os resultados dos exames já estão todos prontos, então já posso ir buscá-los. Perceba que todos esses dois casos que eu trouxe para vocês, dois exemplos, estão nesse quadro, nesse tipo de funções coordenativas, seja aditiva, alternativa, conclusiva e explicativa, tá certo? Então tomem bastante cuidado, porque isso costuma ser uma pedrinha no sapato dos estudantes, tá certo? E o quinto e último ponto, agora sim, é algo bem mais simples, somente para ter uma cultura maior, que é assinalar o vocativo. Quando você chama a atenção de alguém. Por exemplo, Lucas, vamos Lucas, temos que terminar a aula. Quando você quando você fala isso, chama a atenção de uma pessoa, coloca sempre uma vírgula antes, uma vírgula depois, no caso desse segundo exemplo. Mas quando se trata de chamar alguém, chamar a atenção de alguém, sempre utilize uma vírgula. Tá certo? Isso é para montar a nossa estrutura. Geralmente a gente lá no WhatsApp acaba esquecendo essa vírgula e tal. E eu lanço um desafio para vocês, que a partir de agora, sabendo desses 5 pontos de atenção, você começar a tentar praticar mais no WhatsApp. Porque na hora da prova você pode estar tão nervoso que acaba esquecendo a vírgula por conta da normalidade, por conta da prática que você tem no cotidiano. Então, sempre que você tiver no seu amigo, galera, quando vai ser o próximo... galera, aí vírgula, quando vai ser o próximo rolê aí, depois da quarentena? Entendeu? Então, quando você assinalar o vocativo, sempre utilize a vírgula. Mas tá certo, Lucas. Fechando esses 5 pontinhos de atenção. Agora, quando eu não devo usar? Geralmente é um ponto que chama mais atenção, certo? Se eu souber onde não usar, então o resto é bem mais simples. Então, galera, 4 pontos resumindo aí para você se dar bem e quando não usar a vírgula. Primeiro ponto que a gente já abordou nessa aula, entre o sujeito e o verbo, nunca separar o sujeito do verbo. O segundo ponto, antes de orações coordenativas aditivas com o i, com o mesmo sujeitos, por exemplo, o Brasil evoluiu economicamente, vírgula, e sua população aumentou o poder aquisitivo. Será que isso está certo? Galera, nessa situação está errado. O Brasil evoluiu economicamente. Não tem a necessidade dessa vírgula, tá bom? Isso acaba tendo uma quebra sem necessidade. Então, isso se enquadra nesse segundo ponto de atenção. Terceiro ponto. Após conjunção sem que haja elemento intercalado. Geralmente as pessoas na redação colocam uma vírgula depois de no entanto. Mas perceba que no contexto pode ter uma grande diferenciação. Nesse caso, vou ler aqui com vocês. Muitas famílias se prejudicam com o consumo de entorpecentes. No entanto, ainda manifestam preconceito em relação à internação compulsória. Não, galera, quando situam isso exemplo se trata, não existe essa vírgula depois do no entanto, tá bom? Após uma conjunção sem que haja o elemento intercalado, não como nessa frase, vocês podem estar vendo, está disposto no slide, não precisa dessa vírgula depois do no entanto, tranquilo? E o quarto e último ponto, antes de orações subordinadas adjetivas restritivas, antes, geralmente já peguei muitas redações que a pessoa usa a vírgula antes do que. Os vestibulares brasileiros, que são absolutamente fáceis, agradam a todos. Não, a vírgula não é antes do que, tá certo? Então tomem bastante atenção nesses 4 pontos de quando não usar. Além disso, galera, a gente tem um ponto que é o uso facultativo. O uso facultativo da vírgula é um uso que você pode ou não colocar e tal, não é obrigatório. Geralmente na nossa redação, quando a gente inicia com ordinariamente, atualmente, e não é obrigatório utilizar a vírgula. Então você pode colocar ou não colocar, você não vai perder pontos por causa disso. Quando você usa o ordinariamente, atualmente, essas palavras que são tanto quanto reduzidas, ao contrário de nos dias atuais, quando por conta nos dias atuais, você precisa colocar uma vírgula por conta da extensão que tem esses termos.
mas digamos que atualmente, tá, ordenadamente você pode colocar sem problema algum, não vai perder ponto. E se não colocar, tranquilo do mesmo jeito. Isso se trata de um uso facultativo. Por exemplo, digamos, ontem fomos ao cinema ver um filme de comédia. Ontem fomos ao cinema ver um vídeo de comédia. Ambos estão corretos, nenhum está de modo errôneo, de modo errado. É um uso facultativo da vírgula. Então, de uma maneira bem mais sintética, o uso da vírgula é facultativo no início ou no meio da oração, quando o adjunto adverbial for apenas advérbio. Fechou? Tranquilo? E a crase, né? A gente já está encerrando a aula e para dar um pequeno spoiler para vocês de como será a próxima, só para vocês entenderem como é que funciona a crase e tal, o que é a crase, eu trouxe um pequeno resumo para a gente estar abordando e deixar aquele gostinho de quero mais para a próxima aula. Né? A crase, galera, ela vem desse termo do grego, crases, que significa mistura. É isso que a crase significa de uma maneira bem mais grotesca. Isso, mistura, simplesmente isso, mistura. E é bom a gente entender a origem, porque a gente precisa entender e aprender com o passado para que a gente consiga compreender melhor o futuro e o presente. Tá bom? Então vamos lá. A crase significa mistura. Mas mistura de quê? De dois azinhos. A crase é a mistura de... A crase é igual a um A mais um segundo A. O primeiro A sempre é uma preposição. E o segundo A são artigos definidos femininos, pronomes relativos, pronomes demonstrativos femininos. Eu coloco um asterisco nesse ponto feminino, porque a gente vai ver na próxima aula que existem casos que o masculino também está correto. E isso é um tanto quanto polêmico, né? Mas a gente vai estar falando depois na próxima aula, certinho? E quando você coloca isso, digamos num exemplo, vamos sair desse lado mais abstrato, vamos ter algo bem mais concreto, né? Porque falando dessa mistura, certo? Mistura e tal, como é que funciona? Olha isso. O governo proporcionou melhorias à comunidade carente. Você acha que está correto? Tá, dá uma pausa aqui. Tá correto esse exemplo e tal? O que você acha? Pausa o vídeo aí. Raciocine um pouquinho. E agora vamos lá. Vou responder. Espero que já tenha dado para dar uma pausa aí, né? Ó, nesse caso tá totalmente correto. Por quê? Porque a mistura, crase, é uma preposição. Mas aquele artigo definido, feminino, pronomes relativos, enfim. Ó, quando você proporciona algo a alguém, proporciona algo a alguém, proporciona algo a uma pessoa, enfim. Isso pede uma preposição. Então, primeiro ponto é a. Já tem o primeiro a preposição. E o segundo, você faz uma seguinte pergunta: é feminino? Sim. Aí você vai começar a ler a comunidade. A comunidade, mais a preposição de proporcionar algo, juntou os dois azinhos, aí juntou um crase, tá bom? Melhorias à comunidade carente, ponto final. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E agora vamos relaxar um pouquinho e vamos aguardar a próxima aula de crase, que vai ser incrível, garanto pra vocês que vai ajudar bastante, tá certo? Então galera, bons estudos, a gente fica por aqui e a parte 2 aí já tá sendo enviado no canal aí do Cursinho Ideia, então ativa o sininho para quando sair você não perder. Fechou, galera? Então é isso, bons estudos, qualquer coisa pode estar falando com o Cursinho Ideia nas nossas redes sociais, que a gente está aqui para ajudar vocês. Então vamos juntos ao 1000. Tchauzinho, galera, e é isto.